Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de compartilhar uma experiência de uma brincadeira que eu fiz em sala de aula que eu acredito que teve bons resultados. Eu queria trazer algumas aulas um pouco mais leves para fim de semestre, então resolvi brincar com eles de biboquê. Escolhi essa brincadeira por algumas razões de aquisição psicomotora. Então, coordenação olho-mão foi uma delas. Eu acredito que ali olhar para essa tampinha para então colocar ela dentro da garrafinha ajuda bastante a coordenar esse movimento visomotor. A segunda razão psicomotora que eu tive foi a questão da força que a criança precisa aplicar no papel. A gente sabe que num grupo a gente tem aqueles que têm menos tônus e escrevem muito clarinho, ou aqueles que fazem tanta força que conseguem quebrar com facilidade o lápis, a ponta do lápis, marcam as folhas seguintes. Então, esse controle da força que eu preciso aplicar nas coisas para realizar o que eu desejo. E o outro motivo, uma questão mais global, que é a dissociação dos movimentos. Então, lá no biboquê, quando a criança está fazendo o movimento e a gente consegue observá-la de corpinho inteiro, é bem interessante notar como que ela precisa movimentar o braço, independente do tronco, movimentar a cabeça. E isso tudo é bastante importante, essa dissociação, porque para que a criança escreva ali uma letra cursiva, ela vai precisar dissociar um dedinho do outro, né? Só que se eu ainda não tenho meu tronco dissociado do braço, como que eu vou conseguir dissociar esses dedinhos, né? Que a gente sabe que o desenvolvimento ele é centro-proximal, né? Encéfalo-caudal, centro-proximal. Então, se o meu tronco aqui ainda está todo sendo movido como um bloquinho, vai demorar ainda para eu chegar nos meus dedinhos, né? E isso a gente vê refletido inclusive no desenho da imagem corporal das crianças, né? Que aquelas crianças que já estão mais maduras vão desenhar não apenas o tronco, membro e cabeça, mas vão desenhar detalhes como o pescoço, as juntas, né? Interessante, às vezes as crianças marcam as juntinhas ali de joelho, cotovelo e tudo mais, colocam os dedos, né? E isso tudo a gente vai conseguindo observar também no movimento da criança, não só no desenho. E outra coisa que eu notei no momento e que eu não havia pensado é a questão do equilíbrio estático. Foi possível notar algumas crianças que precisavam se apoiar na mesa para conseguir brincar, né? E para essas crianças, como que foi desafiador acertar uma vez, né? Outras crianças que chegavam a cair, né? E isso tudo tá me contando que eu preciso, com algumas delas, dar um passinho atrás e desenvolver ainda essa apraxia global antes de chegar na motricidade fina, que é o que a gente tanto quer lá no primeiro ano escolar. Então, vou mostrar como é que eu fiz esse tal desse biboquê. Guardei muitas garrafinhas, essas aqui elas têm 330 ml e eu achei que para eu fazer esse biboquê ia ser mais fácil fazer assim com uma garrafinha lisa do que com uma garrafinha rugosinha assim, porque eu precisei cortar, né? Então a primeira coisa foi passar um estilete ali, mais ou menos aqui ó, na altura da etiqueta, passei um estilete e aí o estilete às vezes deixa alguma rebarba, uma farpinha, então para não machucar as crianças passei depois uma tesoura, né, um corte com tesoura por segurança e depois foi hora de fazer furinhos, né, então precisei fazer 2 furinhos aqui na lateral e 2 furinhos aqui em cima na tampinha. Então, eu usei ferro de solda, só que precisa ser uma pontinha velha de ferro de solda, porque o plástico estraga, né? E então as crianças, entreguei assim para as crianças e também um pedaço de cordinha para cada um. Então, o trabalho de enfiar ali no buraquinho, dar os nozinhos, tanto aqui quanto na tampinha, foi um trabalho delas. E foi bem interessante de fazer, porque foi desafiador, né? Tanto colocar ali
o fio nos furinhos e também esperar o tempo do colega e ajudar o colega que estava um pouquinho mais lento aí no processo. Mas também foi bem gratificante porque além deles não receberem uma coisa pronta, eles participaram do processo e conseguiram ajudar os colegas para que nós todos juntos começássemos a brincar, né? Ninguém deixou o colega montando e saiu brincando, né? Isso foi bem bonito no grupo também. Agora o tamanho do fio, qual o tamanho que é interessante cortar o fio? Esse aqui que eu brinquei com vocês, aqui mostrei aqui para vocês, eu acho ele curto para criança. Eu fiz aqui por uma questão de espaço aqui da gravação. Ele tem, tá vendo, ó, uma vez, quase 2 vezes o tamanho do próprio biboquê. Esse outro aqui que eu acho mais interessante com as crianças, veja só, ele tem 1 vez, 2 vezes e meia o tamanho do biboquê, tá? E aí cortar a cordinha um pouquinho maior, porque vai ter um espaço aqui para a criança conseguir dar um nozinho aqui, e a gente vai ter que cortar um pedacinho da linha e mais outro espacinho para dar um nozinho aqui e cortar aquela rebarbinha da linha que fica também. E para trazer um respeito ali pela natureza, né? A gente já reaproveitou aqui uma parte da garrafinha PET, sobra aqui um outro pedacinho da garrafa PET que dá pra gente fazer vasinhos, né? Então esse daqui eu plantei um feijãozinho e eu achei bem interessante o fato dele ser transparente, porque colocando o algodão e a sementinha assim, ó, ao lado, o grãozinho ao lado, e a gente consegue enxergar bem todo o processo até chegar nas raízes dele. Então tem o feijãozinho, que é uma opção, tem as suculentinhas, que também com pouco substrato elas enraizam, né? E é bem interessante também essa multiplicação que elas fazem por brotamento. As crianças ficam bem impressionadas, como que só cortando e colocando aqui, elas já brotam. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Gratidão a você que curte, comenta e compartilha os vídeos deste canal. Até o próximo!